Uma vela solitária, trêmula no escuro. O convento dorme, mas há uma alma acordada. No silêncio absoluto de um claustro carmelita, algo invisível se move, como um sopro que não é do vento. É ali, onde os homens não entram e as vozes se apagam, que começa a revolução de uma mulher. Uma revolução sem armas, sem púlpitos, sem discursos. Apenas joelhos no chão e um coração em chamas. E se a oração for mais perigosa que a espada, Santa Teresa não começou enfrentando a igreja. Ela começou enfrentando o vazio. O deserto interior que muitos chamam de oração, mas que poucos têm coragem de atravessar. Na Espanha do século XVI, quando a fé era rígida e a mulher invisível, Teresa ousou fazer o que parecia proibido, fechar os olhos e ouvir Deus dentro de si. Enquanto o mundo gritava com suas guerras e dogmas, ela descia as escadas do silêncio. Cada palavra que ela calava era um grito que o céu ouvia. Não era ambição, nem rebeldia, era sede. Teresa não suportava uma fé morna, nem uma vida religiosa que apenas repetia fórmulas. Ela queria mais, queria Deus, mas o caminho até ele seria estreito, cheio de provas, doenças, suspeitas e solidões. A chama que hoje veneramos como santa era então apenas uma brasa oculta, mas já queimava, e o fogo que começou naquela cela escura em breve incendiaria o mundo. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa chama já tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também precisa redescobrir a força de uma oração viva. Teresa nasceu em 1515, em Ávila, numa Espanha marcada por reconquistas e inquisições. Era filha de um pai austero e de uma mãe piedosa que lia vidas de santos como quem oferece alimento. Ainda menina, Teresa já se encantava por mártires e sonhava morrer por Cristo. Um dia, tentou fugir com seu irmão Rodrigo para a terra dos mouros, desejando ser decapitada por amor a Deus. Foram impedidos por um tio no meio do caminho, mas aquele desejo nunca mais a deixou. Havia nela uma fome precoce de absoluto, um coração que não se contentava com as orações de costume. Aos olhos do mundo, era apenas uma menina sensível, mas no interior de sua alma já começava uma batalha invisível. Vozes, visões, sentimentos inexplicáveis a visitavam com frequência. Em vez de brincadeiras, ela buscava o silêncio. Em vez de conversas vazias, queria a presença. Algo ou alguém chamava por ela. E mesmo sem entender, ela escutava. Aos 12 anos, perdeu a mãe. E diante do túmulo, fez uma oração que selaria seu destino. Agora, ó Virgem Maria, sois vós minha mãe. Ali começou sua entrega real. Não a entrega de convento, mas a do coração. Uma menina órfã, guiada pela Mãe do Céu. E enquanto crescia por fora, por dentro já se desenhava o mapa de um castelo místico. A alma de Teresa se tornava morada. E Deus, sem que ela soubesse, já havia escolhido entrar. O convento parecia o fim de uma busca, mas se tornaria o início de um cativeiro. Quando Teresa entrou no Mosteiro da Encarnação, não o fez por empolgação juvenil, mas após longas lutas interiores e resistências familiares. Ela queria fugir das vaidades do mundo, mas acabou caindo num mundo de vaidades disfarçadas de hábito. O mosteiro, à época, era mais um ponto de encontro social do que um deserto de oração. As celas não guardavam silêncio, mas conversas incessantes. As grades não protegiam do mundo, apenas o escondiam com formas religiosas. Teresa, sensível e intensa, logo percebeu que ali também se podia viver longe de Deus, mesmo estando perto do altar. Por um tempo, ela tentou se adaptar. Vivia entre visitas, pequenos agrados, laços de amizade e uma religiosidade superficial.
Ela mesma confessaria depois que, por quase 20 anos, foi uma monja sem oração verdadeira. Uma mulher dividida, arrastada por afetos humanos e distrações. Tinha boa fama, encantava a todos, mas dentro de si ardia uma inquietação sem nome. Começava a perceber que sua alma era como uma terra seca sob um céu fechado. Desejava a intimidade divina, mas temia o que ela exigiria. E como tantos de nós, ficou no meio do caminho, nem no mundo, nem inteiramente em Deus, um purgatório em vida, um claustro, sem clausura interior. Mas Deus não desiste dos seus. Aos poucos, Teresa começou a sentir o peso da ausência, a dor do vazio que nenhuma companhia humana preenche. Sua saúde, sempre frágil, se agravou a ponto de deixá-la semi-morta. Ficou 4 dias em estado de coma, com o corpo rígido e sem sinais de vida. Muitos acreditaram que já estava morta. E foi nesse limiar entre a vida e a eternidade que ela começou a escutar dentro de si uma presença que não vinha dos sentidos. Quando voltou à consciência, trouxe consigo a memória de um amor silencioso, mas real. Algo mais vivo que tudo o que já tinha vivido. A mulher inquieta começava a se recolher e, sem saber, dava seus primeiros passos rumo ao castelo interior. A dor foi a primeira professora da oração. Teresa, ainda jovem no convento, enfrentou uma sequência brutal de doenças, paralisias, febres, convulsões e uma debilidade que a deixava semanas sem conseguir sair da cama. Por um longo período, perdeu completamente o movimento das pernas. O corpo, que antes se dividia entre o mundo e o altar, agora estava imóvel. Só lhe restava o espírito, e foi justamente nesse tempo em que não podia andar, falar ou escolher, que Deus começou a falar com ela. A oração, que antes era um esforço, tornou-se necessidade. Não uma oração recitada, mas um mergulho em silêncio. Um silêncio que parecia vazio, mas era morada. Teresa passou anos entre recaídas e curas, como se Deus quisesse mostrar-lhe que nada era dela. Nem a saúde, nem a vontade, nem os planos. A alma, esvaziada de si, começou a abrir espaço para o outro. Durante essas enfermidades, ela começou a rezar de um modo novo. Sem fórmulas, sem pressa, sem espetáculo. Apenas presença. E descobriu com lágrimas que a oração mais verdadeira é aquela que nasce quando tudo nos é tirado. A oração que não pede, só oferece. A doença que o mundo teme foi para ela uma escola. E sua cela, antes prisão, tornou-se templo. Foi nesse tempo que Teresa teve os primeiros lampejos místicos mais intensos. Ela via Cristo, não com os olhos do corpo, mas com a alma. E não como símbolo, mas como presença viva. Sentia-o ao lado, junto a si, como um amigo que não exige explicações. E era essa companhia silenciosa que a sustentava nas noites de dor. O mundo ainda via nela uma freira enferma, mas no invisível, uma gigante da oração começava a nascer. A mulher que o mundo dobrava com doenças, Deus erguia com amor. Teresa não apenas rezava, ela entrava, fechava os olhos e descia. Sua oração se tornou tão profunda que começou a perceber a alma humana como um território vasto, cheio de recintos, mistérios e luzes ocultas. Um dia, em oração, teve a visão que daria origem à sua obra mais célebre, o Castelo Interior. Nessa visão, viu a alma como um castelo feito de cristal puríssimo, com 7 moradas internas, cada uma mais próxima do centro, onde habita o rei. A primeira morada é escura, confusa, barulhenta, mas à medida que se avança, tudo vai se tornando mais claro, mais silencioso, mais verdadeiro. O caminho da alma é um êxodo para dentro. Ela compreendeu que a maioria das pessoas vive na periferia do castelo. Reza com palavras, mas não com o coração. Faz gestos, mas não se deixa transformar.
E por isso, mesmo dentro da igreja, muitos continuam na primeira morada, sem jamais encontrar o amado. Teresa, ao escrever essa visão, não queria criar doutrina, queria abrir portas, mostrar que todos, mesmo os mais fracos, podem entrar. Mas advertia: cada passo adiante exige purificação, renúncia, lágrimas e coragem. Ninguém chega ao centro sem deixar suas máscaras. O castelo interior não é uma metáfora poética. É uma geografia real da alma, experimentada por quem se arrisca a rezar com verdade. Teresa ensinava que a oração é como cavar um poço. No início é só terra seca, mas, se insistirmos, a água brota. E essa água, dizia ela, é a própria presença de Deus. Muitos desistiam na superfície, mas ela cavava, e cavou tanto que encontrou rios subterrâneos de graça. Por isso, mesmo sem nunca sair da clausura, tornou-se uma das maiores mestras da alma de todos os tempos. As experiências místicas de Teresa começaram a se tornar mais frequentes, intensas e desconcertantes. Ela entrava em estados de êxtase durante a oração. Seu corpo se elevava do chão, os sentidos se ausentavam e sua alma mergulhava numa união indizível com Deus. Às vezes, sentia uma lança de fogo transpassar-lhe o coração. Um fenômeno místico que seria depois representado em esculturas e pinturas. Mas enquanto ela era tomada por esse amor abrasador, os olhos da igreja se voltavam com desconfiança. A Inquisição na Espanha olhava com cautela para tudo o que soava excessivo. E Teresa era puro excesso de Deus. Começaram a surgir acusações veladas. Diziam que suas visões podiam ser engano, que seus êxtases vinham do demônio, que uma mulher não deveria falar com tamanha autoridade espiritual. Teresa, humilde e obediente, procurou confessores, teólogos, mestres, todos homens, todos com poder para calá-la. Mas algo nela permanecia em paz. Ela dizia: não temo nada, pois quem tem a Deus, nada lhe falta. Mesmo perseguida, não recuou. Suportava tudo com paciência, sem fazer escândalo. Sua força não vinha do orgulho, mas da certeza de que aquilo que vivia não era invenção, era dom. Ao mesmo tempo, Deus a protegia. Sempre aparecia alguém, um padre, um confessor, um amigo espiritual, que a defendia no momento certo. Entre eles, o célebre São João da Cruz, que se tornaria seu grande aliado. Mas era claro, Teresa era uma mulher que incomodava, não pelo que dizia, mas pelo que vivia. Sua vida era uma prova de que Deus fala diretamente à alma, e isso, para muitos, era perigoso. O que a salvou não foi um milagre, foi a obediência. Teresa se submetia com doçura às autoridades, mas jamais apagava a chama que ardia dentro de si. A verdadeira reforma de Teresa não começou com edifícios, mas com a oração. Ela dizia: a oração mental não é pensar muito, mas amar muito. E esse ensinamento, simples e profundo, revolucionou o modo como a fé era vivida. Em um tempo em que muitos acreditavam que rezar era repetir fórmulas, ela ensinava a escutar. Em um tempo em que Deus era temido como juiz, ela o chamava de amigo. Mas essa visão não nasceu de livros, e sim de suas noites insones, de suas lágrimas ocultas, de suas conversas silenciosas com o Cristo que a visitava na alma. A oração para Teresa era fogo, e ela queria incendiar o mundo com ele. Ela começou a ensinar suas irmãs a rezarem com o coração. Queria conventos pequenos, pobres, silenciosos, lugares onde a alma pudesse respirar. E por isso enfrentou oposição de todos os lados. Disseram que suas ideias eram ingênuas, impraticáveis, radicais. Mas ela sabia, onde há oração verdadeira, há transformação. Um convento que reza pode mudar o mundo, mesmo sem sair do lugar. E foi essa convicção que a moveu a iniciar algo impensável: a fundação de novos mosteiros, com regras mais austeras e foco absoluto em Deus.
A oração de Teresa não era evasão, era impulso. Ela dizia que quem reza de verdade não foge do mundo. Volta a ele com mais força, mais lucidez, mais caridade. E assim, do silêncio de sua cela, ela começou a formar mulheres fortes, lúcidas, livres e santas. Mulheres que sabiam que a clausura não é fuga, mas missão. Que o recolhimento não é egoísmo, mas serviço ao invisível. E a partir dessas pequenas casas de oração, um novo Carmelo começava a nascer. Teresa levantou-se, não com arrogância, mas com autoridade. Começou a viajar, escrever cartas, fundar conventos. Entrava nas casas dos nobres para pedir doações, enfrentava bispos e prelados com respeito e firmeza. Muitos não suportavam ver uma mulher falar como se tivesse sido instruída pelo próprio Cristo. Mas ela não falava de si, falava daquilo que vivia, e por isso suas palavras queimavam. Teresa era ao mesmo tempo fundadora, mística, escritora, gestora, pedagoga, mãe espiritual e, sobretudo, mulher de Deus. E sua força não vinha de seu temperamento, mas da oração que a sustentava. Não era comum ver uma mulher viajando sozinha por estradas perigosas da Espanha. Não era comum ver uma freira reformando comunidades inteiras. Não era comum ver uma mística escrevendo com tamanha lucidez. Mas Teresa nunca foi comum. E quanto mais tentavam enquadrá-la nos moldes da época, mais ela transbordava. Não desrespeitava os homens da igreja, mas mostrava com sua vida que o Espírito sopra onde quer, inclusive sobre as mulheres. Ela dizia que não pedia licença para falar, porque era Deus quem a mandava dizer. Com sua coragem, ela abriu portas não apenas para o Carmelo reformado, mas para o lugar da mulher na vida espiritual da igreja. Sem romper com a hierarquia, ela mostrou que obediência não é submissão cega, mas fidelidade à voz de Deus. Teresa se tornou, sem querer, um sinal profético. Uma mulher em pé, diante de um mundo que a queria de joelhos, mas ajoelhada apenas diante do Santíssimo. Tudo o que dizia vinha do altar. O que começou como inquietação interior, logo se tornou missão. Teresa, movida por um zelo que não descansava, iniciou um movimento silencioso, mas revolucionário, a reforma do Carmelo. Seu desejo era simples e grandioso ao mesmo tempo: voltar à origem. Queria comunidades pequenas, pobres, silenciosas e profundamente orantes. Mosteiros onde se vivesse como nos primeiros tempos, em radical simplicidade e busca sincera de Deus. Começou com o Convento de São José, fundado em 1562. Um pequeno prédio, poucos recursos, muitas críticas e uma presença invisível que tudo sustentava. Cada nova fundação era uma batalha espiritual. Ela viajava por caminhos perigosos, enfrentava a resistência do clero local, a desconfiança das autoridades e até zombarias do povo. Diziam que ela era uma visionária desequilibrada, uma mulher com ideias perigosas, mas onde ela chegava, algo mudava. As jovens se reuniam, os fiéis sentiam o fervor, e aos poucos o espírito do Carmelo descalço ganhava vida. Não havia luxo, nem proteção. Havia oração, trabalho manual, silêncio e um amor ardente que unia todas. E cada nova casa era uma nova chama que se acendia na noite do mundo. Foram 17 fundações ao todo, e em cada uma, Teresa não levava apenas um plano, levava sua alma. Ela não apenas construía paredes, ela formava almas. Rezava por cada pedra, chorava por cada vocação, sonhava com cada altar. Era exigente, maternal, vigilante. Ensinava que sem oração nenhum convento se sustentaria. Mas também dizia: Deus anda também entre as panelas. Sabia que o divino se revela nas pequenas fidelidades do cotidiano. Sua reforma não era estéril, era viva, e por isso frutificou. Uma árvore que crescia no silêncio, mas cujas raízes estavam no céu.
poucos santos falaram de Deus com tanta intimidade como Teresa. Ela não o tratava como conceito nem como juiz, mas como amigo. Um amigo exigente, sim, mas profundamente próximo. Em seus escritos, usava a linguagem do coração. Dizia que Deus caminha conosco, que nos olha com ternura, que nos espera mesmo quando fugimos. E foi essa maneira amorosa de falar com o Altíssimo que encantou e escandalizou muitos. Sua oração era afetuosa, intensa, sem filtros. Tratar de amizade com quem sabemos que nos ama. Assim ela definia a oração. Essa amizade com Deus foi alimentada por outra amizade humana, sua união espiritual com São João da Cruz. Ele era jovem, austero, contemplativo e se tornaria o grande poeta místico do Ocidente. Juntos, fundaram os ramos masculinos do Carmelo Descalço e sustentaram um ao outro nas noites de perseguição e dúvida. Teresa via nele um irmão na fé, um companheiro de batalha interior, e juntos testemunharam que a santidade pode e deve ser também comunhão. Eles se fortaleciam não por afinidade natural, mas por serem dois corações incendiados pelo mesmo fogo. Essa amizade com Deus, vivida por Teresa, não era doce demais, nem fácil. Ela mesma dizia que Deus permitia provas duras para seus amigos. Em certo momento, ao sofrer uma queda durante uma viagem, disse em tom bem-humorado: Senhor, se tratais assim os vossos amigos, não me admira que tenhais tão poucos. Mas mesmo ferida, jamais se afastou. Ao contrário, quanto mais era provada, mais se entregava. Sua confiança era total. E é isso que torna sua espiritualidade tão viva. Teresa não romantizava a fé. Ela a vivia, com corpo, alma e todas as consequências. A chama que Teresa guardava no peito consumiu sua vida, mas acendeu a de muitos. Em 1582, depois de uma vida inteira doada ao amor, ela adoeceu gravemente durante mais uma de suas viagens. Estava em Alba de Tormes, longe do conforto, mas perto do essencial. Sentia que sua hora se aproximava e, mesmo nos últimos dias, manteve o espírito alerta, o humor leve e a alma entregue. Pediu os sacramentos com reverência e, antes de partir, sussurrou: Finalmente, Senhor, é chegada a hora de nos vermos face a face. Não havia medo, apenas sede. Uma sede que durou a vida inteira e, enfim, seria saciada. Sua morte foi silenciosa, sem milagres visíveis, sem visões públicas. Mas quem estava ali sabia. Morria uma mulher que viveu como um altar. O céu se inclinava para recebê-la, e logo os sinais começaram a surgir. Seu corpo, enterrado em humildade, permaneceu incorrupto por séculos. Seu túmulo tornou-se lugar de peregrinação, e suas palavras, alimento para gerações. A igreja, que um dia a viu com desconfiança, agora se curvava diante de sua santidade. Teresa havia morrido, mas sua vida começava a florescer em cada coração que tocava seus escritos. Foi canonizada 40 anos depois. E em 1970, reconhecida como doutora da Igreja, a primeira mulher da história a receber esse título. Mas mais que doutora, Teresa foi testemunha. Testemunha de que a oração transforma, de que Deus é real, de que a alma humana, por mais frágil que pareça, pode conter o infinito. Sua vida não foi perfeita, foi entregue. E isso bastou para que o Espírito fizesse dela um incêndio que até hoje ilumina os desertos da alma. Teresa de Jesus não pertence apenas ao passado. Ela é contemporânea de toda a alma que busca a verdade. Seus escritos ainda ecoam nos conventos, nos lares, nas noites insones dos que oram sem saber rezar. Suas palavras ainda tocam o coração dos fracos, dos divididos, dos que acham que não são dignos de Deus. Ela ensinou que a santidade não está na ausência de falhas, mas na persistência do amor, que rezar é lutar, que amar é permitir ser moldado, que o céu começa dentro de nós, quando nos tornamos morada,
Quantos hoje vivem como Teresa viveu no início, religiosos mornos, cristãos distraídos, almas divididas. Mas há esperança, sempre há. Porque se Deus pôde fazer de uma mulher cercada por limites uma gigante da fé, Ele pode fazer o mesmo com cada um de nós. Teresa não tinha superpoderes, tinha sede, tinha constância, tinha fé e, sobretudo, tinha coragem de entrar dentro de si, de olhar o próprio caos, de deixar Deus ordenar sua casa interior. Ela não fugiu do mundo, mergulhou nele com Deus por dentro. Hoje, talvez mais do que nunca, o mundo precisa de Teresas, de almas que rezam com verdade, de corações que ardem, de mulheres e homens que não se contentam com a superfície, que buscam o amado e que, ao encontrá-lo, voltam transformados. Teresa nos lembra que a oração não nos isola, nos desperta, e que o maior milagre da vida cristã é tornar-se morada do Eterno. Feche os olhos e imagine uma cela simples em silêncio, uma vela acesa, um crucifixo de madeira, um coração ajoelhado. Lá está Teresa, ainda viva, ainda orando, ainda ardendo, porque os santos não morrem, eles continuam rezando dentro de nós. Cada vez que alguém entra no silêncio com coragem, cada vez que uma alma cansada se ajoelha sem saber o que dizer, cada vez que alguém ama sem entender, Teresa está ali, como amiga, como mestra, como chama. Ela nos ensinou que a oração não é refúgio, é combate, que rezar não é fugir, é resistir, que Deus não se busca nas alturas, mas nas profundezas da própria alma, e que a santidade não é um caminho de perfeição, mas de rendição. Talvez por isso sua vida continue tão atual, porque somos todos castelos, somos todos moradas, e o amado ainda bate à porta. Santa Teresa nos convida a abrir, a deixar que Deus entre e permaneça, a fazer de nossa vida, mesmo frágil, um lugar de encontro. Se essa história tocou sua alma, compartilhe e deixe nos comentários o que ela despertou em você. E nunca se esqueça, o castelo de Deus pode ser o seu coração. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado para continuar recebendo histórias que tocam a alma e reacendem a fé.